são ótimas, são maravilhosas. Agora, tem algumas que eu não quero mais pra minha vida, nunca mais. Ser uma paquita da Xuxa é o sonho de muitas adolescentes dos anos 90. Mas o que ninguém imaginava é que, diferente do que muitos pensam, não existem apenas memórias positivas entre a apresentadora e suas fiéis companheiras. E partes do documentário Pra Sempre Paquitas mostra bem isso. Abusos psicológicos, pressão para se manterem no peso, humilhações são algumas das lembranças que essas meninas guardam até os dias de hoje. E nesse vídeo a gente vai conhecer os bastidores, esse lado sombrio de ser uma paquita da Xuxa. E aí, você tinha o sonho de ser uma paquita da Xuxa? Você vai conhecer hoje que nem tudo são flores. Fica comigo que depois a vinheta eu te conto. As paquitas eram as ajudantes de palco da Xuxa no seu programa, que por conta aí da moral da loira, também viravam estrelas nos anos 80 e 90. Até no ano de 1984, a Xuxa tinha todo um trabalho extra para conseguir apresentar e ainda colocar ordem nas crianças que iam assistir o programa ao vivo. Senta lá para mim, me ajuda? Aham, Cláudia, senta lá. Foi aí que surgiram então as paquitas, que fazendo parte do programa, além de ajudar a apresentadora, passaram a ter visibilidade e ficar famosas fazendo shows, gravando LPs e estando presente em tudo que era relacionado ao programa. Tanto que até hoje muitas mulheres são apenas conhecidas, mas é um mérito delas, por terem sido paquita do programa Xuxa. Bom, apesar dessa felicidade demonstrada pelas meninas durante o programa, nem tudo eram flores nos bastidores. Na verdade, existiram polêmicas que foram mostradas no documentário, onde duas das diretoras de criação são ex-paquitas, Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães. No programa do Globoplay, polêmicas, incluindo com a própria Xuxa, foram expostas e não pegou nada bem para a rainha dos baixinhos. Não era paquita. Uma das polêmicas que envolveu as paquitas foi por conta da conhecida Luciana Vendramini. A polêmica nem foi por ela ser uma das paquitas, mas sim justamente por não ser. Luciana participou de um concurso para se tornar a quarta paquita na época, porém ela não venceu. As coisas ficaram feias quando Luciana, que já era modelo, decidiu pousar na Playboy e vestida como se fosse uma das assistentes da Xuxa. Isso é claro que deixou a Xuxa pé da vida e foi péssimo para as paquitas, já que deu aquela sujada na imagem das garotas que trabalhavam com o público infantil. Luciana sempre negou essa história de não ter passado no teste, mas a própria Xuxa afirmou que era uma seleção na época e que a única nomeação, Catuchinha, foi para Ana Paula Guimarães, a vencedora da seleção. Isso também deixa eu esclarecer. Ela fez o teste com uma outra menina, que é a Luciana, e todo mundo pensa que a Luciana também foi paquita. Não, ela fez o teste só. A Luciana Vendramini fez apenas o teste. Quem passou foi a nossa Ana Paula, que é a verdadeira e única Catuxa. Gordofobia. Todo mundo se lembra das paquitas como meninas bonitas, loiras e magrinhas, A típica garota padrão, mas uma situação que se tornou polêmica, principalmente com o documentário indo ao ar, foi o caso de Tatiana Maranhão. A Tatiana contou ter sido demitida por não estar nos padrões que a polêmica e icônica produtora de TV Marlene Matos exigia na época. Ela ainda teve que dar uma desculpinha pelo motivo real da sua saída e contou que quase chegou a ter distúrbio alimentar por tentar entrar no padrão pedido aí quando tinha apenas 14 anos. Que não havia o que eu fizesse, que eu não ia conseguir chegar nesse lugar e que eu ia começar a me matar. Você realmente está procurando um outro esquema agora, procurando o teu sonho. Não estava feliz coisa nenhuma, eu estava muito mal por dentro. O livro das paquitas. O polêmico livro das paquitas, considerado proibido, é um assunto bastante comentado, já que foi ele, o motivo do fim de uma era das paquitas no programa da Xuxa. Sonhos de Paquita foi o nome do livro, lançado em 1995. A ideia surgiu após as meninas pensarem em fazer uma peça, como se fosse uma peça de teatro mesmo, contando suas experiências como paquitas, no estilo Confissões de Adolescentes.
Schwartz, que era ali já famoso na época. Porém, João Henrique Schiller, ele gostou da ideia de escrever um livro, porque quando elas estavam conversando, elas estavam revelando, desabafando muitas coisas. Então, um livro cairia melhor, né? Nele ficaria registrado também as partes mais difíceis de ser uma assistente da Xuxa, como os episódios ruins, abusivos, né, que elas passavam ali com a Marlene Matos, por exemplo. Mas as paquitas negam terem participado oficialmente do livro. Vamos sentar, vamos fazer uma peça, vai ser uma coisa bacana. E a gente se reuniu, de fato, para fazer isso. Só que as coisas foram para um lado completamente diferente e a gente nem sabia, na verdade, por que as coisas... A gente nem ficou sabendo que as coisas estavam indo para um outro lado. A gente começou a se reunir e estávamos todas muito insatisfeitas nessa época, porque a gente perdeu espaço, perdeu a farda do personagem, Paquita e tal. E a gente começou a desabafar. E aí a gente começou a falar e ele falou assim, isso não é mais uma peça, é um livro. Ao que parece, tudo deu ruim porque uma das paquitas decidiu ser a X9 e contar para Marlene, através de um telegrama, sobre esse projeto do livro e da peça também. E aí ficou parecendo um negócio meio conspiratório, como se as paquitas estivessem ali fazendo um complô contra a Xuxa. Bom, além disso, ela também teria então distorcido a ideia dos projetos, né, o que fez a Marlene acreditar que as meninas, de fato, aí estavam querendo prejudicá-la e até mesmo a Xuxa. E aí, é claro, não deu outra. A descoberta de Marlene resultou na demissão das 8 paquitas. A Marlene falou assim, bom, vocês a partir de hoje são ex-paquitas, vocês querem ter uma despedida? Aí todas, não, claro, a gente quer ter uma despedida. Isso acarretou na entrada das que se chamariam, então, New Generation. Abusos de Marlene. Os abusos que as paquitas teriam sido expostas na época estão sendo bem criticados aí pelas pessoas após a exibição do documentário. Gordofobia, abusos morais e até falta de diversidade causaria então uma controvérsia grande nos dias de hoje. Momentos de humilhação, vamos falar assim, né? Sempre relacionado ao peso. Eu acho que uma vez eu tive relacionado ao peso, que não foi legal, porque a Marlene ela sempre expunha, né? Ela não chegava no particular falar. Eu já atendi alô, já foi pra me descascar. Você tá mesmo? Pensando que você é quem? Você não é maior que ninguém? Pô, a Marlene também era meio DJ. Não, ela é brava, hein? Porra. Fora isso, existem relatos das paquitas de que elas muitas vezes precisavam tirar a roupa para uma espécie de inspeção de Marlene com relação ao peso delas. A menina que tava sem a parte de cima da roupa, eu tava de vestido. Então não vou entrar... Então, você mensura aí o constrangimento, né? Só que tem outro lado também. Muita gente começou a falar que elas estavam meio que de mimimi agora, querendo causar ali, querendo acusar a Marlene, e que na época elas não falaram nada. Mas assim, né, tem que pensar também que na época elas eram as vítimas aí dessas humilhações, né, se a gente pode dizer assim. Se tentassem questionar, com certeza seriam demitidas, assim como foram, né, quando descobriram ali sobre o livro que iriam fazer. Uma das paquitas, a Bianca Rinaldi, ela falou que elas na realidade não estão acusando ninguém, estão apenas comentando o que acontecia na época, que antigamente era considerado algo normal, mas que hoje todo mundo sabe que não é. Então esses momentos assim sempre foram muito difíceis. Hoje a gente sabe que a gente não vai deixar passar, né? Mas a gente deixava passar porque, faz parte. Já a Marlene soube que seu nome estaria no documentário, mas disse que não tinha interesse em aparecer nele. Apesar de passarem uma imagem dela de brava, de vilã, né? E do que passaram de ruim em seu comando, existem paquitas que dizem entender o lado da produtora. Como a própria Andréa Sorvetão, que é uma das mais famosas, que depois de assistir ao documentário, fez uma postagem dizendo que Marlene foi pintada de vilã e que muita coisa foi tirada de contexto. Como a própria fala dela, que contou sobre ali a sua saída das paquitas e também da importância de Marlene na sua vida profissional e pessoal, mas que apenas a primeira parte foi mostrada. Eu aprendi a gostar da Marlene e entender, às vezes, também quando ela me dava os esporros. Por exemplo, às vezes ela queria dar esporro em todo mundo. Ela marca uma pessoa pra falar. Mas eu aprendi muito, muito, muito em relação à disciplina. Muitos acreditam que a parte sobre a rigidez de Marlene era porque a produtora estaria lidando com a pressão de ter adolescentes na sua responsabilidade e que cuidava delas ali como se fossem suas filhas mesmo. Fora a pressão mercadológica em si, né? Que a gente sabe ali que não é fácil também. Cara, a Marlene sempre foi muito boa comigo. Eu não posso reclamar da Marlene. Mas ela sempre foi muito má também, entendeu? Sim. Porque ela tinha que conduzir um programa com
muita coisa, com muita né? coisa, com muita gente, com muitos homens dentro. E aquela época era uma época diferente de hoje se falar, se criar de situações, né? Não passando pano, né? Mas a gente sabe que as coisas antigamente eram mais rígidas, né? E hoje as pessoas são mais frágeis. Então, se ouvir relatos assim, pode parecer ali que Marlene era uma monstra, né? Mas vale lembrar que nos anos 90 tudo era muito diferente. A Xuxa. Vamos agora à Xuxa, né? E muito se fala sobre os abusos cometidos por Marlene, mas a própria Xuxa conta no documentário que, apesar de não saber sobre muitas coisas que aconteciam com as paquitas, algumas coisas ela acabava meio que, de certa forma, fazendo uma vista grossa mesmo, né? Já que estava mais preocupada com ela própria do que com as meninas. Eu acho que eu estava mais preocupada com o meu umbigo. Não me preocupei com tudo em torno de mim, entendeu? A maneira que a Xuxa agiu na troca das paquitas também magoou elas, que disseram que a apresentadora se mostrou de uma maneira que elas não conheciam, né, com muita frieza. Só que isso aconteceu porque provavelmente a apresentadora achou que as meninas estavam contra ela por causa do livro. Eu vou me considerar sempre uma paquita. Até mais, então vai ser mais logo, né? Eu fiquei muito sentida quando a Xuxa nem olhou pra gente direito. Aquilo machucou muita gente. Não era a Xuxa que a gente conhecia. Já as garotas da New Generation, na época, a própria rainha dos baixinhos aí falou que não deu muita atenção pra elas. Talvez até não criar um certo vínculo, né, uma certa amizade, e depois achar que foi apunhalada pelas costas, talvez igual ela pensou ali que as outras paquitas fizeram. Eu falei muito com quase todas, mas com esse grupo eu abandonei elas. Bárbara Borges até chegou a falar sobre o posicionamento da Xuxa com relação aos atos de Marlene. A Bárbara Borges publicou um desabafo no Instagram dizendo que se livrou do medo, dizendo que a Marlene já tinha se corrigido na geração dela, então já não era mais tão abusiva quanto as gerações anteriores alegam, mas que a Xuxa escolheu não saber, que ela continuou em sua omissão e egocentrismo. A própria Bárbara depois quis colocar ali panos quentes e disse que foi tudo um mal entendido. Falou que se a Xuxa quiser se resolver com ela, está aberta para isso. Mas deu uma cutucadinha, eu achei, porque logo mandou um que não achava que isso iria acontecer, já que ter uma amizade entre a Xuxa e as paquitas não é algo tão fácil. Se algum dia você puder me ouvir, eu te agradeço. Eu acho que ela não tá interessada em me ouvir, eu acho que essa conversa não vai acontecer, e pensando até nas paquitas anteriores a mim, que eram as amigas dela, né, porque ficou claro com o documentário que ela não quis ser amiga nossa, e eu entendo, compreendo também. Pra mim todas são ótimas, são maravilhosas. Agora tem algumas que eu não quero mais pra minha vida, nunca mais. Vale lembrar também que Marlene e Xuxa não são próximas hoje em dia. Inclusive, a presença das duas juntas sempre é com muita tensão, como foi mostrado no documentário de Xuxa. Sabe, o mundo não é isso que você quer que seja. Você uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. Então, quem é a vilã ou se realmente existe uma vilã, isso ninguém sabe ao certo. Mas e aí, me conta aqui se você sabia que esse lado meio difícil assim de ser uma paquita, você tinha ideia disso? Ou acha que o mundo da TV é tudo mil maravilhas? Comenta aqui embaixo. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau.